ela vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosperar. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Mais uma segunda-feira estamos aqui juntas e juntos, e também para você que está assistindo pelo meu canal do YouTube Andréia Fioravante, no seu tempo, no seu horário. Sejam muito bem-vindos e hoje, como sempre, mais um programa especial. Nós vamos estar aqui falando sobre filhos, filhas, sobre adolescência. E claro que vamos entrar um pouquinho lá na parte da infância e da pré-adolescência. E eu já quero te advertir, mãe, pai, educadora, educador, tio, avó, enfim, eu quero já trazer uma advertência. Pare de falar que o seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho, enfim, seu afilhado, afilhada está na fase da aborrecência. Eu fico extremamente incomodada quando eu ouço isso. Sabe por quê? Porque há poder nas minhas palavras e há poder nas suas palavras. Pare de dizer que essa criança está entrando na fase da aborrecência, porque isso transmite algo negativo. Você está amaldiçoando essa criança, ao invés de estar abençoando. Então, eu recebo aqui a minha parceira de programa Despertando Mulheres na TV, a psicopedagoga Madalena Gentil. Madalena, seja muito bem-vinda novamente ao Despertando Mulheres, que já é tua casa, nossa parceira aqui. E que maravilha te receber e a gente poder continuar essa conversa, né, nesse espaço que é a sala do Despertando, sobre filhos, sobre crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e tu traz hoje também uma novidade, tu traz hoje algo que chegou aí recentemente, né? E eu já quero que tu dê a tua saudação e já nos apresente o que tu trouxe para nós falarmos em especial nesta segunda-feira. Então, muito bom estar aqui de novo, estou amando fazer parte desse despertar de mulheres, de famílias, isso é maravilhoso para mim. E de fato, hoje estou trazendo algo aqui quentinho, né, quentinho de verdade. E eu amei a tua fala, acho perfeita e foi algo que sempre me incomodou. Sempre foi algo que me deixava muito triste de ouvir as mamães falando: "Ai, o meu filho agora vai entrar na aborrecência. Ai, tá naquela fase, sabe, da aborrecência". Poxa vida, mas por que isso? Uma fase tão linda, tão maravilhosa, que, o despertar combina muito, né, conosco hoje, o despertar de muitas coisas que se começa a descobrir uma nova fase, conhecimentos aflorando, a vida nos trazendo novidades, descobrindo o que que nós vamos ser lá na fase adulta, que agora eu não sou mais aquele bebezinho e eu posso tantas outras coisas. Então não tem nada de aborrecência, o que nos falta realmente é o entendimento do adulto, o olhar do adulto para aquela criança que está despertando para um novo mundo. E é um grande desafio tanto para o menino quanto para a menina. O menino começa a 2. voz já a mudar. A menina entra na fase que já começa o período ali no início da menstruação. Situação. Então já tem todo um desconforto, já tem muitas coisas novas, esse despertamento todo. E daqui a pouco chega a mãe, chega a professora, enfim, quem vive ao redor e diz que está entrando na fase da aborrecência. Imagina, Isso gente. baixa Baixa, né, completamente a a autoestima. autoestima, porque, muitas não são preparadas para isso, né, e precocemente vem, por exemplo, a menstruação
não são todas que vêm na mesma fase. Sim. E às vezes precocemente acontece. Aí quando chega alguém e te diz que é uma aborrecência, Uhum. que não é algo bom, e mais aquele inconveniente que não foi preparado, aquilo realmente te deixa para baixo. O menino, o desconforto com aquela voz estranha que um começa a rir do outro, e até na família cria aquela: "Olha a voz, olha como é Uhum. que tá", e aquela coisa toda. Aquela mudança também, né, o corpo físico, tem uns que dão os estirão que eles falam, É. né, começa a crescer. E os pensamentos, né, que começa também mudar, né, muito a fase hormonal começa a dar muita mudança no organismo do jovem ali, e é ali que ele começa a se sentir muito estranho. Então é um momento de muito apoio da família, e foi isso que me fez com que eu estudasse muito, né, e é com muito orgulho, com muito não, orgulho só, eu É mais um filho. nasce o Desmistificando a Adolescência. Esse é o foi um sonho, assim, que eu tive de poder trazer para todo mundo que pudesse ter nas mãos um conhecimento, não só das minhas experiências, mas também dos meus estudos, de o que é que está acontecendo com esse jovem. E como que eu posso ajudar? Não, aqui não fala "Ai, o que está acontecendo com esse jovem?", mas como eu posso contribuir durante esse período, uma vez como mãe, hã, avó, educadora, profissional. Então todas as pessoas que têm interesse de conviver com adolescentes, às vezes até uma pastora de igreja Uhum. que tem contato com As jovens, líderes dos as grupos de líderes de grupos jovens, de de juniores. exatamente. Toda aquela pessoa que tem contato com adolescente. É um guia que vai falar sobre a comunicação que melhor eles entendem, o que eles estão sentindo nessa Olha fase, só que ótimo, e Madalena. todo esse transpassar por esse momento. Então é um livro que para mim é muito especial. É muito importante dizer que essa capa, esse desenho dessa capa, quem desenhou foi o meu neto, um adolescente, está entrando na fase da adolescência, e como a Andreia fala muito isso, que as coisas acontecem assim, daqui a pouco ele fez esse desenho, o meu neto Sami, o meu primeiro neto, e me mostrou esse desenho, e quando eu olhei para ele eu disse: "Nossa, meu Deus, esse vai ser a capa do meu livro". Porque Olha só. eu estava só estudando, sabe, tu vai começa assim, né, vai estudando e armazenando, né. Isso. Aí eu disse: "Não, eu vou fazer esse livro e essa vai ser a capa". E veio de um adolescente, imagina. Quem Exato, sente e essa capa me transmite uma mensagem, não sei qual é a mensagem que tu quis, mas exatamente. eu já tenho a mensagem Aqui aqui. atrás da capa tem um labirinto. Então o significado aqui, rasgado desse labirinto, escrito adolescência, e esse jovem com a mãozinha no rosto, escondendo o próprio rosto, que ele não queria mostrar, desmistificando desmistificando o labirinto, né, e é onde o jovem se encontra Uhum, nessa fase, num uhum. labirinto. Então, fala a capa, se tu pegar a capa, tu já vai entender muito sobre, já consegue Muito. identificar muito sobre a minha fala O aqui dentro. pastor, né, esse menino ali, né, querendo se esconder. Os Tem esse período, assim, eles não querem falar na sala de aula por causa da voz? Uhum. A menina daqui a pouco o seio, né, já tá lá Se sente crescendo intimidada. e daqui a pouco ela já quer esconder, não quer mostrar, outras não, mas algumas não querem mostrar, então querem se esconder. Quando recebe, essa comunicação de que é aborrecência, a autoestima vai lá embaixo. É uma fase de muita dúvida, né, o labirinto eu vejo assim, é uma fase que eles não sabem pra onde ir, Que eles se sentem não perdidos. sabem pra onde ir. E é uma fase
que não é criança, mas não é adulto, Exatamente. né. E eles têm essa vontade, porque a adolescência é a transição. Então tem momentos que eles estão sentindo isso. Por exemplo, a menina começa a nascer o peito, então ela começa, né, a querer botar o sutiãzinho, querer botar muitas querer esconder o Uhum. peito, né, aí vai escolher o perfume, quer botar um brinquinho mais bonitinho, mas amanhã ela já acorda querendo brincar, daí ela vai lá brincar. E daqui a pouco ela pensa assim: "Mas será que eu Verdade, devo guria. brincar?" Que memória que tu me trouxe, com 14 anos eu lembro que eu ganhei um bebê boneco, te lembra? Ah, peitozinho com a chuquinha aqui, né. É, Aham, daí lembrei. tu quer trocar a fralda, Com 14 anos, aí imagina. tu quer brincar, aí daqui a pouco tu te dá Que por conta loucura. assim, o que é que tu Aham. brincando de boneca assim? Daí vem a mãe e diz: "Mas o que que é isso? Tu não é mais criança?" Aí tu não é mais criança. Daí tu quer sair: "Não, mas tu não é adulta?" Gente, que Exatamente. confusão. "Ô mãe, a minha amiga me convidou para ir no cinema com ela", mas é só o que faltava, né. "Não, mas por que que eu não posso ir?" "Porque tu é criança, quando tu for grande tu vai". Aí é aquela Já coisa, pensou né. como é que fica a cabecinha, né? Então, aquela coisa Hum. de No mesmo dia, na mesma mesmo tarde, na mesma dia, mesma manhã. tarde, naquela semana, ela já foi criança, ela já foi grande, tu já tá bem grandinha, vai Arrumar teu quarto. arrumar teu quarto. Mas eu não sou criança. O aí no primeiro momento vai, né, mas lá aquela então é uma fase, de construção, né, hoje a gente está falando disso, né, mas e por que que a gente tem que construir esse trabalho e é o que eu falo aqui, né, uma construção, Aham. e a gente não pode querer construir esse jovem só na adolescência, né, a gente É tem desde a que base. ter e é por isso que, quando surge tantas dúvidas na adolescência, é importante, a gente precisa de um apoio, E o teu livro vem como uma ferramenta. como uma ferramenta de apoio. E, gente, eu me entusiasmei, eu me motivei aqui, porque falar sobre esse tema para mim é muito importante. O Despertando Mulheres existe, o ecossistema do Despertando Mulheres, o método que eu trabalho minhas mentorias e imersões existe, porque eu fui uma mãe que não fui perfeita, né. Claro que não devemos nos culpar, porque a perfeição é só de Deus, mas eu estive muito longe de uma mãe perfeita, fui ausente, não soube compreender muitas questões ali do meu filho, né, com a justificativa de que eu precisava trabalhar muito. Então hoje tudo que diz respeito à mãe, a filhos, que diz respeito à mulher profissional, mãe, esposa, dona de casa, me atrai, é por isso que eu trabalho com isso, com fortalecimento feminino. Mas eu preciso, depois dessa introdução um pouco mais estendida e dessa novidade dessa ferramenta que é um presente que vai vir para todos nós que trabalhamos com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, né, eu preciso chamar, claro, a vinheta dos nossos patrocinadores, patrocinadoras e apoiadores do Despertando Mulheres na TV e já voltamos, compartilhe o link que você viu que hoje está forte o programa, né. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança.
voltamos. E você? Já compartilhou o link? O link da RS Play TV para que sua amiga, seu amigo, seu familiar possa já estar assistindo nesse momento? Ou você, então, compartilhe o link do YouTube para que outras pessoas possam estar recebendo essas informações, essas orientações e sabendo aonde, então, que vai poder adquirir este livro, que é uma ferramenta de trabalho, de conhecimento, de ajuda para você mãe, para você pai, para você educador, educadora, avó, cuidadora de criança, enfim, como disse a Madalena, para todos aqueles que convivem e trabalham com crianças. Não só quem trabalha, quem convive. Por quê? Porque você que fica com filho, com neto, que não é uma educadora profissional, mas você fica uma babá, uma cuidadora de criança, você precisa ter esse livro em mãos, porque é você que está formando a consciência, a mentalidade, as crenças desta criança, deste adolescente que está lá na escola também. Mas é você que está junto ali formando a consciência, a mentalidade e as crenças deste ser humano. Madalena, então agora me conta, né, tu falasse aí, de perceber essa situação toda, esses conflitos, de perceber a dor dos adolescentes, tu começou a estudar, foi armazenando todos esses estudos e surgiu a ideia de escrever o livro e num certo dia, porque nada é por acaso, Deus cuida de tudo, cuida de nós, e Deus sabe, né, diz a palavra que ele sonda e esquadrinha os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Então, quando nós temos um propósito genuíno, Deus faz acontecer, né. Eu sou muito assim, eu vejo Deus nos detalhes, sabe. Deus me confirma nos detalhes que para maciça maioria, vou falar errado, mas maciça maioria não percebe. São poucos que percebem. É só quem está esperto, vigilante, tem intimidade, que vê nos detalhes, né, é o detalhe de uma cor, é um detalhe do teu neto desenhando e tu disse: "Essa é a capa do livro". Então são detalhes que no mundo espiritual está muito claro, e aqui a gente consegue ver como detalhes, né. Daí me conta, tu começou então a estruturar o livro e me fala como que foi, estruturar esse livro, procurar uma editora, né, toda a diagramação, como é que foi a gestação e o nascimento dele, porque depois eu quero que tu fale pontuando temas que tem dentro dele, né, mais especificamente. Então, é justo isso. Eu penso também que, eu sempre digo: "Deus é muito bom comigo", né, porque a gente tem que realmente perceber os detalhes. Tu tem que estar atento aos detalhes. Eu eu sempre apreciei muito, eu trabalhei muito durante a infância dos meus filhos, trabalhei muito mesmo. E eu imaginava sempre que quando eles ficassem ali na fase da adolescência, eu queria me dedicar. Desde lá, quando eles eram pequenos, eu imaginava que eles fossem precisar mais de mim na adolescência. Por quê? Porque eu acredito que a criança, quando ela é mais nova, não é tão assim, mas quando ela é mais nova, ela precisa de cuidados, né. Ela precisa ser cuidada de tudo a tempo e a hora, carinho, amor, mas quando ela começa a ter mais, independência, aí sim os pais se tornam essenciais na vida daquela criança. Quando ela começa a realmente ter a autonomia dela, começa a ter a liberdade, né, então As aí tomadas de tomada decisões. de decisão, ela precisa sim dos pais. E foi ali quando os meus filhos começaram a ficar maiores que aí sim eu comecei já a trabalhar mais, com maior liberdade, fiquei um período até sem trabalhar, passei 3 anos só com eles, foi o período que nós moramos fora, e aí sim a gente teve esse convívio que foi muito gostoso mesmo, por isso que eu digo que a adolescência eu achei maravilhoso. Eu fui amiga dos amigos, aliás, os amigos dos meus filhos me são meus amigos, eu encontro com eles e é tia, 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 né. Então permaneceu essa amizade. E
continuam indo lá em casa com os filhos, né, agora. É muito legal isso. A minha casa sempre foi a casa que reunia todo mundo, eles se sentiam muito à vontade. Então isso me estimulou muito, porque quando eu entrei na psicopedagogia, essa foi a minha profissão de vocação, né, não foi a escolhida, hã, né, que a gente escolhe lá, que achando que vai Início. render, né, que também foi a área contábil, foi o comércio. Não, a psicopedagogia foi a minha vocação. Eu disse: "Poxa vida, trabalho com as crianças, criança autista, criança com TDAH, só que eles não são criança a vida toda, eles crescem, e de novo a adolescência começa a se tornar um problema, porque parece que todo mundo se prepara para atender aquela criança quando chega, quando vem aquele diagnóstico de do transtorno, e aí todo mundo se prepara para aquele acompanhamento, mas eles crescem e daí fica tudo mais difícil, porque não sabe como lidar com uma criança com TDAH e ainda adolescente, uma criança com TEA adolescente. E isso tudo tem Porque já tem todos os desafios da adolescência. E daí tem adolescência. mais algum transtorno, mais algum imagina, transtorno, tu imagina, entende? é um Então a grande desafio para os pais. dificuldade acaba aumentando. Então, eu percebendo isso, eu disse: "Meu Deus, eu preciso de fato colocar isso no papel, e desmistificar". E daí eu fiquei pensando no nome, né, e daí veio: "Eu preciso desmistificar isso". Então não podia ser um nome que não é É, atrativo, né. tornar fácil, Exatamente. facilitar. Facilitar, fazer com que as pessoas de fato entendam Uhum. isso, e por isso que eu disse: "Não é um nome facinho, né, desmistificando a adolescência". Mas ficou Mas ao mesmo um nome bem instigativo, bem exatamente. desperta a atenção. É, Eu gostei muito do nome. eu e é exatamente isso. Ele traz aqui de fato, clareza. Quem comprar o livro e conforme começar a ler, vai ter clareza no que se refere de fato à adolescência. E esse livro ele chegou recentemente, né. Chegou ontem. É, eu vou contar uma coisa aqui, eu vou contar porque, olha gente, nós estamos gravando agora os programas do Despertando Mulheres, né, mas vocês sabem que eu amo um ao vivo e para mim gravado ao vivo é tudo ao vivo. Eu vou contar gente, a Madalena, com toda a discrição e humildade, o livro chegou ontem, um dia antes, né, de nós estarmos aqui. Mas acontece que o livro não veio para o programa, vocês sabiam disso? Tô dedurando a Madalena aqui. Com toda essa descrição e humildade dela. Estava na nossa não tinha combinado. E como uma boa estável, não estava no planejamento da pauta do programa, mas para uma boa e influente, tudo é pauta, tudo se resolve na hora. Eu disse: "Madalena, como não? Madalena, nós íamos falar do tema X, mas agora o tema é o teu livro, porque o teu livro é uma ferramenta, o teu livro é algo que vai ajudar mães, que vai ajudar educadores, que vai ajudar familiares, é uma ferramenta de despertamento de consciência. Nós precisamos falar sim do teu livro", né. E daí, o que que eu quero te perguntar, Madalena? E sim, eu digo de novo, né, que Deus é Deus é Deus. E gente, ó, há tempo para todas as coisas e deu tempo para tudo, viu, porque o nosso coordenador, geral aqui da TV, Maurício Borba, ele também é quem coordena, manda e desmanda aqui no meu programa, então tudo tudo certo. deu tudo certo, tudo no tempo e na hora. E daí nós precisamos, Madalena, já dizer para nossa audiência, tu tens, assim, algum lançamento previsto? Onde é que pode conseguir o livro? Te chamando no teu Instagram, também pode te pedir e tu envia. Como é que funciona para adquirir essa ferramenta? O lançamento do livro vai ser em agosto, começo de agosto eu pretendo fazer o lançamento, porque em julho eu vou lançar ele no congresso de psicopedagogia, Uau, que vai ser no Maranhão. uau. Então,
em julho já está o mês preenchido com muita coisa, tem uma palestra também, então já tá o mês de julho está fechado. Então, em agosto, eu pretendo fazer, hã, uma casa de cultura em Canoas, não posso te falar ainda Não, porque não tá precisa dar muito spoiler é, spoiler, mas diz vai que ser um nós vamos ter muito bacana lançamento no Rio Grande do Sul, em Canoas, em agosto. em agosto, no Maranhão em julho. Em julho, deixa eu mostrar bem aqui eu vou pedir para que o Maurício pegue aberta aqui nós 2, né, porque olha só gente, o livro então aqui, da Madalena Gentil, Desmistificando a Adolescência, esse livro então que vai ser, lançado em julho no Maranhão e vai ser lançado em agosto aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. Então, mais uma vez eu faço esse apelo como mãe, como educadora comportamental, como educadora cristã, como uma profissional que trabalha na área comportamental. Você precisa adquirir este livro e se prepare para o lançamento, então, em agosto, aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. E no Maranhão, agora em julho, no Congresso De psicopedagogia. de Psicopedagogia no Maranhão, esse livro vai estar sendo lançado. Me fala um pouquinho sobre a importância desse livro, então, nós já falamos aqui o quanto é uma ferramenta para nós, né, mães, enfim, mas para as profissionais da tua área, qual a importância desse livro, uma vez que ele vai ser lançado também oficialmente nesse Nesse congresso? congresso. Por quê? Porque aqui eu trato de temas que são, importantes a respeito justamente do problema do foco durante a adolescência. Então, para aquela criança, por exemplo, aquele adolescente, quando ele está em conflito consigo mesmo, o que fazer? Quando essa criança tem problema com a comunicação, interpretação de receber a comunicação ou de passar a comunicação. Por quê? Existe uma grande diferença em tu comunicar-se, em saber te comunicar, ou saber receber essa comunicação, que é tu não saber ouvir. Tá. Porque uma coisa é, eu estar aqui falando, falando, falando e a pessoa está só ali, recebendo, mas não está ouvindo. Então, ter uma escuta ativa, como que eu vou fazer para esse jovem ter uma escuta ativa, né? E a mesma coisa, como que ele pode se comunicar, em que momento que ele vai se comunicar, né? Outros conflitos, tomada de decisão. Como que eu posso contribuir para que esse jovem aprenda a ter uma boa tomada de decisão? Porque nós, profissionais da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, né, sabemos que a tomada de decisão do jovem demora muito a amadurecer, não está pronta durante a adolescência. E os impulsos do adolescente são muito maiores durante essa fase. Porque a adrenalina dele está muito em alta, ele está em busca de da felicidade, né, das coisas mais perigosas. E eles são mais intensos, né, São Madalena? muito São muito intensos, mais intensos, né? exatamente isso. Então a gente precisa fazer com que ele tenha um freio inibitório, aprender, ensiná-los como ter esse freio inibitório, para impedir de que ele faça as tomadas tenha decisões, antecipadas, né, decisões que vão prejudicar ou até mesmo antecipar coisas que deveriam ser feitas. Por exemplo, uma atitude que ele poderia dar um não, sendo que se ele pensasse melhor, ele diria um sim. Tomar decisões de forma afobada, Precipitada. precipitada, Precipitada. porque eles não têm esse amadurecimento ainda Não está para pronto. calcular o risco, para calcular as consequências que vão vir para ele ou para as pessoas ao seu redor ou para sua família, né? Isso explica muito, por exemplo, o jovem que entra na faculdade, num curso, né, e faz um semestre ou às vezes até 2 semestres e entende que aquilo não é o que ele gostaria de fazer.
Ah, mas a gente gastou, fez todas essas cadeiras caríssimas, eu não quero mais fazer isso. Agora tu entrou num ponto que eu gosto muito de falar também. Muitas pessoas, né, e muitos de nós da nossa geração fizeram ou concluíram ou começaram e interromperam cursos técnicos ou na faculdade que não era o que desejavam, não era do seu dom, do seu perfil, mas o que o pai ou a mãe quis. E daí muitas vezes alguns desistem no meio do caminho e daí o pai e a mãe cobra, né. Mas que é o que tu começou a falar e eu te interrompi. Mas já gastamos, já investimos, por que que tu vai parar agora? Agora tu vai até o fim. Eu já ouvi muitos casos e colegas também que foram até o fim do curso, porque o pai e a mãe disseram: "Eu tô pagando e porque eu tô pagando tu vai fazer isso aí". E quantos prejuízos isso traz? Porque o pai e a mãe que está induzindo, conduzindo, obrigando, às vezes colocando um sonho seu não realizado, uma expectativa sua, da sua vida em cima de um filho, de uma filha, o quanto ele traz de prejuízo para esse filho e para essa filha, né? E neurologicamente também se sabe que é aos 21. É aos 21 que tudo está formado no nosso cérebro, enfim, é aos 21. Embora a maioridade no Brasil seja aos 18, nos Estados Unidos ainda menos idade, né, e é algo que não é o debate aqui, amigas e amigos, mas eu como advogada criminalista, eu sempre tive resistência quanto à maioridade aos 18, mas daí as pessoas dizem: "Mas pode dirigir, pode casar, tem noção do que é certo e errado, por que que então não ter a maioridade?" Até já debatemos da maioridade ser aos 16, né. Mas, o Brasil não está preparado para isso, né, talvez outros lugares o adulto vai estar preparado, mas no Brasil não. E o quanto traz prejuízo, né, esse adolescente, eu fui para a faculdade com 17 anos, né, então quantos prejuízos pode. Nós temos, até na família nós temos um caso desse, né, a minha enteada, hoje já bem mais velha, mas ela também entrou pra faculdade cedo, super cedo, e ela fez 2 semestres, o sonho dela era fazer química, né, e ela fez 2 semestres, quando ela foi fazer o terceiro, aí meu marido foi com ela para fazer a matrícula e quando eles estavam a caminho ela disse para ele: "Ah, olha só pai, eu só esqueci que a gente não vai fazer para química, viu?" Ele: "Oi?" Aí ela disse: "É, eu vou fazer para comunicação." Tudo a ver, muito semelhante, comunicação com "Mas química. tu queria ter era o teu sonho." "É, era." Aí ele disse: "Ah." Aí chegando lá eles disseram: "Tá bom, quantas cadeiras podemos aproveitar para" "Nenhuma." Aí ele disse, aí me deu um frio, um gelo. "Ah, tá tudo bem." Aí eu disse: "Imagina, ela ganhou todo aquele conhecimento, ficou para ela, aquilo tudo que ela estudou ficou para ela." Ele: "É, pra ficou tudo pra ela." Ficou tudo pra ela e o dinheiro também, pra faculdade. Mas assim, ó, é uma mulher realizada. Mas quantos pais agiriam extremamente diferente? Ah, Tipo: com "Agora tu vai até o fim porque eu tô pagando", ou "Agora vai trabalhar, vai te virar que eu não pago mais porque eu não sou teu brinquedo". Exatamente. Quantos? E é uma mentalidade, assim, que a gente, me coloco no lugar dos pais e entendo, né, até uma coisa que eu ensino muito, né, que é o ERA, né, entendo, respeito, aceito, mas não posso concordar mais com isso, porque é uma questão assim: "Tu estava brincando comigo? Tu tá pensando", usa, "no que o meu dinheiro bem", né. Mas a questão não é essa, esse jovem vai ser frustrado pelo resto da vida. E outra coisa também, né, Madalena, eu acho que às vezes também acontece nesse caso que nós estamos citando e que ouvimos ou vivenciamos, onde esse pai e essa mãe também, não deu o preparo mais adequado para esse filho. Não foi um alicerce mais adequado para esse filho. Claro que cada um de nós dá aquilo que tem. A gente não faz intencionalmente, né. Então, cada um de nós, pai e mãe,
na época deu aquilo que tinha, né, mas o quanto a gente precisa falar disso, né, Madalena, para termos pais mais preparados, porque não tem cursinho de pai e mãe, Não existe, né, não existe e tu bem sabe, não né, existe cursinho de que pai e as mãe. mulheres, as mães que te procuram muitas vezes já estão no limite, Uhum, né, por não saber como lidar com tudo isso, né, porque eu sou mãe, porque eu sou mãe, porque eu sou esposa, porque eu sou empresária, eu já estou aqui no meu limite, uhum. tu sabe disso, né, chegam numa situação Chega. já estafadas, né, e de não saber como fazer com tudo isso, não é fácil, nós sabemos disso. Só que, por isso que eu me preocupei e fiz esse guia aqui, esse livro que fala muito sobre isso e tem, falas, problemas, cita casos de problemas, É um livro situações bem prático. para construir realmente, né, construir confiança, construir respeito, citando a respeito disso, porque daí a pessoa que muitas vezes não tem uma consultora para ou não teve ideia de fazer isso, pode ter uma ideia de como, de repente ela vai estar passando exatamente por algo que eu vou citar Uhum. aqui, e vai pensar: "Nossa, eu não tinha pensado nisso, que eu poderia ter agido ou posso agir a partir Dessa de forma. então dessa forma". Madalena, nós vamos para o quadro da doutora Márcia, nosso quadro jurídico, e eu quero que tu já separe aí um ponto bem específico, prático, para que a gente possa estar apresentando para nossa audiência, para que ela possa ver o quão importante é esse livro, essa ferramenta para ela ter em mãos e para ela poder, trazer mais qualidade de vida, sabendo tratar com os desafios, né, dessa mãe ou dessa cuidadora que está enfrentando algum desafio com o adolescente. Então, vamos para o quadro com a doutora Márcia Previdello, porque como ela diz, né, direito é lei. A aposentadoria especial existe para proteger quem arriscou a saúde trabalhando. Existe uma pergunta que sempre ecoa em muitos dos meus clientes. Quem passa anos trabalhando e exposto a riscos deveria esperar mais tempo para se aposentar? Essa justamente é a discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou Márcia Prevedello, advogada previdenciária, e hoje quero explicar por que essa decisão é tão importante. A aposentadoria especial não foi criada como um privilégio. Ela nasceu para proteger trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas exercendo atividades em condições prejudiciais à saúde. Pessoas expostas diariamente a ruídos elevados, produtos químicos, agentes biológicos ou outros fatores que comprometem sua qualidade de vida. Com a reforma previdenciária, passou a existir uma exigência de idade mínima para esses trabalhadores. Mas, recentemente, o STF reconheceu que essa regra pode esvaziar a própria finalidade da aposentadoria especial. A lógica é simples. Se o trabalhador continua exposto há mais tempo apenas para atingir uma idade mínima, ele permanece submetido aos riscos que a legislação sempre buscou evitar. Por isso, essa decisão reforça um princípio muito importante do direito previdenciário: a proteção da saúde do trabalhador. Mas também é importante esclarecer que isso não significa uma concessão automática. Cada processo precisa ser analisado individualmente, considerando documentos como PPP, laudos técnicos, vínculos empregatícios e todo o histórico profissional. Ao longo de mais de 20 anos de atuação, acompanhei inúmeras situações em que trabalhadores desconheciam direitos que poderiam impactar diretamente sua aposentadoria. Por isso, acompanhar as mudanças da legislação e da jurisprudência é essencial, porque uma decisão dos tribunais pode mudar o entendimento sobre um direito, e estar bem orientado pode significar se aposentar no momento certo, com o benefício correto e com a segurança jurídica que todo trabalhador merece. Entre em contato conosco. Nosso compromisso é garantir que você tenha a informação necessária para que seus direitos sejam garantidos. Estar orientado e estar orientada. É isso que nós entregamos aqui no Despertando Mulheres na TV. Informação e orientação. Nesse espaço de voz para você, minha amiga, para sua família. Informação, orientação
em especial sobre a saúde emocional, sobre direito, sobre área financeira da sua vida, da sua empresa, da sua família. Aqui eu trago homens e mulheres que apresentam para você e fazem uma entrega toda segunda-feira de informação, de conteúdo que você pode, no mesmo instante, no mesmo dia, já colocar em prática na sua vida. Como, por exemplo, o que a Madalena agora vai trazer para nós e que está no livro dela, com lançamento no Maranhão, nesse mês de julho, com lançamento em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, no mês de agosto. Esse livro que é uma ferramenta que vai trazer transformação no seu dia a dia com o seu e a sua adolescente. O impacto das redes sociais. Muito importante, muito um importante. dos temas, no capítulo 8 eu falo sobre isso, e trago bastante considerações importantes, porque é um assunto muito atual e eu recebo muitas questões como essa no consultório, e eu vejo que está crescendo cada dia mais pelo fato que as redes a questão das redes sociais, ela faz parte do dia a dia, ela tem um papel crucial na vida dos jovens, principalmente. Mas veja bem que ontem ainda no noticiário, saiu que os jovens a partir de 16 anos já estão sendo até 16 anos proibidos de fazerem partes das redes sociais na Europa. Olha só. E isso é muito polêmico. E aqui no Brasil, por exemplo, tu fala uma coisa como essas e é polêmico. Tem aqueles que se pronunciam a favor e a grande maioria contra, que isso é bobagem. Porque a criança vai pegar o celular do pai e vai usar, porque o celular é do pai, porque hoje você vê criança com 5 anos com o seu celular. Com o seu iPhone, com o seu tablet, 9 anos, Exatamente. 8 anos com o seu tablet, né, Exatamente. e com acesso E direto. com acesso direto. Aí eu pergunto assim para a família: como que você quer esperar que esse jovem adolescente chegue até a adolescência se comunicando, conversando com a família, sentando na sala com todos os familiares para conversar, se a criança com 5 anos de idade já faz posse de um aparelho de celular seu? E é bem desafiador, É Madalena, muito porque desafiador. daí, tratando das redes sociais, vamos trazer o Instagram, o YouTube, né. O que E os acontece? outros, o TikTok, TikTok, que está muito, né, em certo? voga. O que isso traz uma série de problemas que pode afetar até o biológico da criança. A Exatamente. questão hormonal, tu sabia disso? Sim. A questão hormonal da Hormonal. criança pode ser impactada pelo excesso das redes sociais, da dopamina, da luz, do celular, enfim. Porque vamos esquecer essa questão e vamos falar só das redes sociais e das questões das postagens, do que acontece de fato nas redes sociais. Eu, quando posto uma foto minha, eu faço uma pose. Eu cuido do meu cabelo, eu vejo, né, se eu tô de batom e eu me posiciono. Eu acredito que tu faça a mesma coisa. E é isso que o jovem não consegue entender quando ele vai nas redes sociais, que tudo aquilo que está lá foi programado para estar. Tem um motivo, um Tem um propósito. motivo e um propósito. E ele entende aquilo como algo muito natural. Então, a menina não entende que aquela outra menina que está lá, ela não é exatamente aquela figura que está. Ela não entende que a vida daquela menina não é exatamente aquela vida que está Entendi. aparecendo nas redes. E ela busca para ela aquilo que Que o outro tem. aquele comparativo, aqueles momentos
que estão acontecendo ali, e isso causa uma baixa autoestima muito grande. Porque ela busca aquela vida que ela não Aquela tem, vida, ela busca aquela beleza que não tem, aquele ambiente aquele físico que ambiente ela não tem, físico e às vezes nem a pessoa tem, porque nem tudo que está na na rede rede. social é É verdadeiro, né. verdadeiro, E exato. daí acaba vindo algo que hoje mulheres adultas Uhum. chegam para mim, no meu escritório, com uma série de problemas, e uma das raízes é a comparação. Comparação. A comparação que vai trazer frustração. Hum. Madalena, nosso tempo aqui, nós achamos que 1 hora é muito É tempo e é muito muito, pouco, né, e é pouco. mas já falamos um pouco aí sobre o livro. Gratidão por estar apresentando o teu livro aqui no Despertando, né. Mudamos a nossa pauta de hoje, porque o teu livro é de extrema importância para nós mães, para nós, mulheres, né, que somos sobrecarregadas num geral, porque temos sim mais atividades do que os homens, e quando tem uma ferramenta dessas prática e de conhecimento que vai trazer para nós tantos benefícios, é importante a gente estar mudando a nossa pauta para que o livro que chegou ontem, Ontem. né, Sim. ontem possa hoje estar aqui conosco. Gratidão. Eu quero já chamar aqui o quadro da Jana, que é o nosso quadro Despertando os Seus Sonhos, né, e ela costuma dizer: "Me liste 10 sonhos que eu realizo todos". Me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Olá, eu me chamo Jana Cunhasque, sou gestora licenciada da Vincom, na unidade aqui de Gramado, e esse é o nosso quadro Despertando Seus Sonhos, em parceria com o programa Despertando Mulheres na TV. E hoje eu quero falar de um sonho que quase todo mundo tem. Aquele cantinho especial para descansar, uma casa na praia ou um apartamento na serra, um lugar para reunir a família e criar memórias. Mas muita gente acredita que isso é luxo, que é uma coisa distante demais. E eu vim aqui justamente para desconstruir isso com você. Porque hoje existe uma forma muito mais inteligente de conquistar esse sonho. Essa fórmula é o consórcio. Com o consórcio, você planeja a compra do seu imóvel, sem pagar aqueles juros abusivos de um financiamento. E aí vem a parte mais interessante. Você pode usar esse imóvel tanto para o seu lazer quanto como renda. Nos meses que você não estiver usando, dá para alugar por temporada e transformar um imóvel numa fonte de renda extra. Imagina ter a sua casa de férias e ainda fazer ela se pagar. Ou seja, na compra de um imóvel de férias, você compra qualidade de vida e patrimônio ao mesmo tempo. Os dois juntos. E olha, muitas pessoas vêm percebendo com o tempo que ficar esperando sobrar dinheiro só faz o sonho ficar cada vez mais longe. O que transforma a vontade em conquista é planejamento, é decisão. E é exatamente nisso que o consórcio ajuda. É uma organização financeira, uma compra inteligente e uma construção de patrimônio sem pressa, mas com muita estratégia, porque descansar é importante. Mas descansar sabendo que você fez um ótimo investimento, isso é muito melhor. Me segue lá no Instagram, @janacunhasque_admcom, chama no direct e agende a sua sessão de planejamento dos seus sonhos. Vai ser o quê? Vai ser uma consultoria personalizada, onde nós vamos desenhar juntos o caminho para você conquistar o seu imóvel de férias. Até a próxima! Então, viu só? Agende esse horário aí com a Jana, faça seu planejamento financeiro e muito mais, viu? Ela tem muito para entregar para você de informação, para que você administre aí o seu financeiro. Bem, mais uma vez, eu quero aqui, né, ó, você pode estar acessando, olha só gente que linda essa capa fala muito. Você pode estar acessando lá o Instagram da Madalena Gentil, que está passando aí na TV, e acessando lá você já vai ter um caminho que vai direto para você poder estar adquirindo esse livro aqui, viu? Aproveita, chama ela hoje mesmo. E agora você sabe que nós retornamos com o quadro
a sala da mentora. Então, quem será que vai me fazer a pergunta de hoje? Vamos ver? Despertando mulheres. Olá, eu sou Rose Guedes, sou consultora de empresas e falo da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A minha pergunta para a mentora é uma situação que eu me deparo em muitos momentos de consultoria. Tem mulheres que vivem vidas que não são escolhas. Há uma diferença profunda entre uma vida que foi construída e outra vida que não conseguem abandonar ou deixar para trás. O que essas mulheres podem fazer para terem realização pessoal e profissional? Para o sucesso. Rose, gratidão pela tua pergunta. Olha só, o que eu compreendi da tua pergunta? Por que muitas mulheres não conseguem se libertar de uma vida que elas estão vivendo, que elas construíram por necessidade ou porque as coisas se encaminharam para que elas fosse colocada naquela vida ou que ela se colocasse naquela vida ali? Por necessidade, por alguma obrigação familiar, enfim. E que deixou de viver verdadeiramente aquela vida que ela sonhava, que ela desejava, que ela ansiava por viver. É isso que eu entendi, né? Bem, muitas mulheres, Rose, tu é testemunha, na tua consultoria, tu tem ouvido isso das mulheres que tu tens atendido. E eu mais ainda lá no Espaço Despertar. As mulheres chegam sem saber quem elas são. Na verdade é isso. Elas chegam sem saber da sua essência, quem elas são, qual o seu propósito, quais os seus dons naturais, quais os seus sonhos. Porque quando eu não sei quem eu sou, como é que eu vou sonhar? Eu não sei o que eu quero viver, eu não me conheço. Então aquela mulher que se deixa ser conduzida, e muitas das vezes, ainda nos dias de hoje, elas saem das mãos dos pais e vão para as mãos do marido, do companheiro. E elas vivem a vida que o pai e a mãe sonharam para ela e vivem a vida depois que o marido determina. Eu não estou dizendo que isso é de todo errado, porque o pai e a mãe precisa sim, e é responsabilidade do pai e da mãe conduzir os filhos. E também é responsabilidade do marido estar contribuindo no sucesso, na carreira profissional, na vida da sua companheira, da sua esposa. Mas nós precisamos entender quando que é responsabilidade, quando que é apoio, de quando é uma imposição, porque aquela pessoa quer aprisionar a outra e quer obrigar a outra a viver aquilo que ele deseja. Ou quando é um pai e uma mãe frustrada porque não viveu um sonho, quer que o filho e a filha vivam o seu sonho. Nós só precisamos entender isso. Porque muitas mulheres, sim, minha amiga, estão vivendo vidas que não são suas. E mais, estão assumindo responsabilidades que não são suas. Estão sobrecarregadas, vivendo no automático, frustradas e não se sentem amadas, pertencentes, desejadas, queridas e acolhidas. Isso faz com que essa mulher entre em depressão, que ela entre em sofrimento emocional, ou que ela tome decisões extremamente erradas que talvez não tenham volta. O que eu aconselho? Eu aconselho buscar por autoconhecimento, porque a mulher que se conhece, ela vai viver quem ela é e foi feita, ela vai fazer aquilo qual ela foi feita para fazer e tem seus dons, e ela vai ter tudo aquilo que ela merece ter. E sabe o que a gente merece? Vida de sucesso e de abundância. Quer saber mais um pouco? Me chama no Instagram, me chama no meu WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de estar te presenteando com uma sessão de diagnóstico de vida e vamos viver aquilo que você nasceu para viver, minha amiga, vida de sucesso e de abundância. Até a próxima segunda com Despertando Mulheres na TV, às 21 horas pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Deus te abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber,
a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão